Bom, voltando aqui no bate-papo que a gente estava discutindo sobre TimescaleDB, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de hypertables, de tabelas compactadas, retenção e alteração do tamanho do chunk. E a gente vai descobrir ao longo do tempo aqui o que significam essas coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui o Beaver e vou compartilhar com vocês aqui, tá? O Beaver, como a gente tinha comentado, ele é um editor de SQL, né, com conexão aos bancos de dados. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer transformar uma tabela tradicional em uma tabela hypertable é executar a função create hypertable. O que é um hypertable? Hypertable nada mais é do que uma tabela cujos dados dela ficam organizados de uma forma compatível com um time series. Ou seja, eu tenho uma tabela que tem dados que acontecem de forma diária, né, ou a cada minuto, enfim, que tem esse dado sendo recorrente, e quando eu transformo ela num hypertable, eu consigo particionar esse dado em pedaços de arquivos que a gente chama de chunk, que são falados como chunk no TimescaleDB. Qual que é a importância disso? Quando você cria dessa forma, você consegue fazer com que esses chunks sejam jogados fora, usando retenção configurada no próprio TimescaleDB, e você também pode compactar esses chunks. Então, um exemplo prático aqui, como a gente havia comentado no vídeo anterior. Eu tenho uma tabela que para mim é importante o dia de hoje. No dia D-1, para mim já não me importa tanto, apesar de eu necessitar desses dados. Então eu poderia criar um job aqui, né, uma forma de compressão, para que ele compacte os arquivos mais velhos que um dia. E aí esse dado, normalmente, ele varia, né, a compactação entre, sei lá, 90% e 70% da tabela. Lógico, dependendo de como você está compactando. A gente vai entrar no detalhe dessa compactação, tá? Falando um pouquinho de retenção. Então, pegando esse exemplo como base aqui. A gente tem uma tabela de métricas que, para mim, o que vale para mim a pena, o que vale ter armazenado, são os últimos 7 dias. Passou disso, os dados são voláteis e não me interessa mais. Então, eu posso criar uma retenção para que o TimescaleDB só mantenha os últimos 7 dias de dados. Então, sempre tem uma janelinha ali guardada de 7 dias. Tá? E a última coisa é relacionado à partição. E aí é um caso polêmico. Você, quando pesquisar sobre o TimescaleDB na internet, você vai ver que diversas pessoas falam que a melhor forma de separar o chunk é em chunks de 7 dias. Outras falam que é o chunk de um mês. Outras falam que é o chunk de um dia. Vai depender muito do seu workload. Então, por exemplo, na produção na empresa que eu trabalho, nós temos tabelas que, se a gente deixar para separar em 7 dias, ficam muito grandes. Aplicações que têm um alto volume de tráfego. E sistemas onde, se eu colocar um valor muito grande, eu tenho ganho. Então, por exemplo, eu tenho sistemas que rodam a cada meia hora e geram meia dúzia de métricas. Para mim faz muito mais sentido eu ter um chunk que guarda os últimos 30 dias, para esse caso, e aí eu tenho uma tabela, um chunk relativamente grande, com bastante dados de 30 dias. E para outros sistemas onde o workload é muito grande, eu separo por dia. Porque aí fica mais fácil eu mover esse chunk para um outro lugar, para um outro table space, e na hora de compactar eu tenho ganho. Já que eu tenho um monte de dados e a compactação, basicamente, o ganho dela acontece quando você tem dados repetidos. O que acontece muito em métricas. Então, até como exemplo aqui que a gente vai pegar sobre as métricas desse cara, você pode ver com detalhes que quando nós olhamos aqui essas 3 colunas aqui, somente nesse exemplo, mas vale para a produção também, essas 3 colunas vão se repetir muito. No pior caso, a gente vai ter 4 data centers diferentes lá, sei lá, o S-East 1 e 2, e depois rodando lá em um S-West, né, 1 e 2. Então vão ter 4 dados diferentes. O host é a mesma coisa. O rack e o server é a mesma coisa. Aqui então nem se fala, né? O Webmetrics coloca esses dados que são exatamente iguais de ponta a ponta. E aí, quando você faz a compactação de muitos dados, você tem ganho em cima disso, tá? Então isso tem a ver com a compressão.
E quando você coloca o chunk size com um volume suficiente, você tem bastante dados para serem compactados. Então, em resumo, é isso, tá? Vai depender muito do seu workload. Então, qual que é a primeira coisa aqui? A gente vai executar esse comando, create hypertable, e esse migrate data é obrigatório caso a sua tabela ainda não já esteja sendo criada e já tenha dados, que é o nosso caso aqui. Então, eu já rodei esse cara, obviamente eu não vou conseguir rodar de novo. A segunda parte do processo é a gente entender o que esse processo de create hypertable faz. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa é no timescale DB information, tem views que são relacionados à questão do hypertable e do timescale DB. E aí a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o hypertables. Então a gente olha aqui, quando a gente roda o create hypertable, o hypertable aparece aqui. Aqui ele mostra pra gente o número de dimensões que são separadas, esse hypertable foi separado em chunks, o número de chunks que esse hypertable tem, já vou entrar nesse detalhe. Aqui tem questões relacionadas com fator de replicação, o número de datanodes que vai ter, né, ou quais datanodes vão ter. Se eu não me engano, esse dado aqui é um JSON, né, uma informação relacionada aqui. E em quais table spaces esse dado está armazenado. Então, esse dado pode estar em vários table spaces diferentes. Aqui, se o hypertable está com compressão habilitada, essa compressão ela pode ser ligada ou não, e a gente vai mostrar como isso funciona. E você pode criar um hypertable distribuído. Quando você tem um banco de dados que tem vários nós, você pode distribuir esses chunks em nós diferentes para aumentar desempenho, ou, por exemplo, colocar determinados dados em um banco de dados que seja mais lento para fins históricos, enfim. Então você pode fazer essas manipulações. Em seguida, nós temos a view de chunks, que vai mostrar para a gente quais são os chunks que uma determinada tabela tem. Então, no caso aqui, o nome do hypertable schema, que é o métricas, o nome do hypertable name, que é o nome da tabela. Aqui é o chunk schema e o chunk name. Esses dados aqui são dados internos, que vão aparecer aqui pra gente. Ó. Ele tá aqui, tem outras coisas que já estão armazenadas aqui, a gente vai entrar em detalhes depois aqui. Aqui é qual a dimensão usada para que a tabela seja separada em chunks. Esses dois campos é a definição sobre com esse chunk, quando ele começa e quando ele termina. Isso é muito importante pelo seguinte, imagina que eu tenho uma tabela, e aqui não é o caso, né, mas eu posso mostrar na produção depois um exemplo. Eu tenho uma tabela que é composta por centenas de chunks. Só que quando eu faço a query por tempo, o timescale DB vai escolher somente os chunks que fazem sentido para ele naquela tabela. Então, por exemplo, se eu fizer um select aqui, vamos supor que a gente tem uma tabela aqui com... Eu tenho uma tabela com, sei lá, 12 chunks aqui, uma por mês, para facilitar a conta aqui. Se eu fizer um select e colocar o meu tempo maior que o último mês, ele vai pegar somente o último chunk para fazer o select. Se eu pegar do ano, ele vai fazer um select com os 12, paralelizar a query, e em seguida juntar isso daí e te devolver. Ele vai fazer um map reduce, basicamente. Tá? Tem questões de desempenho aí. Se você tem um banco de dados cloud e seu storage é um storage que tem um IOPS muito grande, você vai ser muito beneficiado com isso. Já que eu tenho vários chunks, o meu request vai acontecer uma query paralelizada nesse cara, e por consequência eu vou usar os IOPS disponíveis nesse disco para fazer essa paralelização, e aí eu vou ter um alto desempenho. Quando você tem um modelo onde o IOPS é pequeno, e aí a gente está falando de disco magnético ou disco de General Purpose lá da própria Amazon, né, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento da Amazon, eu posso falar dela. Onde o disco magnético tem um alto desempenho de throughput, mas o IOPS é pequeno, eu sou penalizado por conta disso. Porque eu não consigo fazer vários comandos de I/O, né, nos arquivos e ter ganho nessa paralelização. Por outro lado, eu tenho um volume grande de throughput. Então, simplificando, se eu faço um select em um único chunk, eu posso fazer um buffer muito grande de dados no sistema operacional, e por conta disso o meu throughput vai ser alto, só que o meu IOPS vai ser pequeno. E aí eu não tenho ganho. Tá? Então, essa parte
eu acredito que esteja ok. A gente já falou um pouquinho de chunk e falou um pouquinho de hypertable. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão de partição e a questão de compressão, tá bom? Eu vou entrar aqui no site do TimescaleDB e a gente vai fazer uma avaliação sobre isso, tá? Vamos lá, vamos na documentação dele. Fica aqui, a gente vai aqui no TimescaleDB. Cadê o API Reference? Aqui, ó, Hypertables and Chunks. Aqui a gente tem vários comandos, eu não vou passar por todos eles, mas eu vou passar por alguns, tá? Então o primeiro que eu vou passar é o Set Chunk Time Interval, que basicamente é aquilo que eu havia comentado no começo do vídeo, sobre o seu workload. Se eu tenho se eu tenho uma tabela que tem muitos registros, eu prefiro separar elas por dia. Porque o fato, para eu conseguir mover essa tabela de um lado para o outro é mais fácil, de um storage para outro, né, enfim, fazer o backup dela é mais simples. E quando eu tenho tabelas onde eu tenho poucos dados durante o dia, eu posso fazer com que esse chunk tenha um tempo maior, de 7 dias, de 14 dias, de 30 dias. E aí eu acabo tendo ganho na compressão, né, por conta desse volume, e tenho ganho também na parte de movimentação. Tá? Ele é simples. Vamos colocar aqui no nosso script. Configurar chunk. Deixa eu dar um Ctrl+C para ver aqui. 2. Set chunk size interval. Aqui a gente vai copiar esse cara, vai colocar aqui. Aí a gente tem que passar alguns valores para ele, tá? Que basicamente é isso. Então, o chunk time intervalo você pode passar em intervalo, mas basicamente o valor que você precisa passar é o que está composto aqui. Pode ser um timestamp, ele aceita esses casos aqui. No final, ele vai transformar nesses inteiros aqui, ó. Tá? Que é esse microsegundos. Então, no meu exemplo aqui, eu vou fazer com que ele seja um intervalo de 15 dias. Ops, tem uma vírgula a mais. A função set chunk interval. Deixa eu copiar aqui. Cristo. Vamos lá. Tá certo, aqui é um intervalo. Ok. Pontos. Quando você faz esse comando, você fala que a partir desse momento eu quero criar chunks a cada 15 dias. O que ficou para trás, ficou para trás. Então, quando você for criar o hypertable, já considera o tempo que ele vai levar. Acredito até que quando você dá um create hypertable, vamos ver aqui, você pode passar o chunk time interval. E por padrão ele é 7 dias. E na hora que a gente criou, a gente não passou. Tá? Mas você pode criar com intervalo. Então, beleza. Daqui para frente, é óbvio que eu não vou conseguir demonstrar aqui, porque levaria pelo menos mais 7 dias para mostrar, já que quando a gente olha aqui, ó, os chunks, ele começou no dia 1º do 3, ou seja, a gente está no dia 3, e ele vai terminar no dia 8. Então, no dia 9 vai aparecer uma outra entrada aqui dizendo que eu tenho um arquivo que vai do dia 8 até o dia 15, por exemplo. Segundo caso aqui, agora a gente vai fazer a parte de retenção, tá bom? Set é uma política aqui, add reorder, data retention, tá aqui, add retention policy. A gente vai fazer um add retention policy, a gente vai copiar aqui da mesma forma, tá? Methods.worker executions
executions. Se a gente rodar essa política aqui, ele vai criar uma política onde ele vai reter os últimos 6 meses. Vamos supor que no caso, a gente criou aqui o chunk de 15 dias. Então, a gente vai criar aqui uma retenção de 30 dias. Isso é uma coisa importante, tá? Esse 30 dias ele tem relação com a data do chunk. Ou seja, se o chunk foi criado dia 1 ou dia 8, ele só vai pagar no próximo dia 8. Tá bom? Pera aí. Tem que fazer aqui, ó. DB. O que foi que eu fiz aqui? Acho que eu já fiz aqui. Então ele criou a retenção e eu acabei criando um script novo sem querer. Então ele criou uma política de retenção. Esse cara aqui nada mais é do que um job, tá? E vamos entrar no job aqui. No views. Information. Views. Não é no experimento. No information, views, jobs. Vamos ver aqui os dados. Então, política de retenção, que roda a cada uma vez por dia. Você pode aumentar esse tempo, às vezes não faz sentido, às vezes faz sentido. No caso aqui é um dia. Se você colocar um tempo muito maior, por exemplo, essa retenção aqui é a cada 30 dias. Se você colocar a cada 30 dias, você vai ter um arquivo que vai ficar disponível por 60 dias. Já que ele vai rodar no dia seguinte, ele não vai rodar de novo, só vai rodar aqui 30 dias. Então tem que bater mais ou menos com o tempo que você precisa para que esse dado seja removido. Da mesma forma que você cria, você pode apagar também. Então, mesmo esquema. Remove retention. Tá? Ok. E aí a gente tem mais uma coisa interessante aqui. Vamos lá agora para o compressão. Compressão. A compressão é isso aqui. Então, vou criar aqui um compression policy. E aí vem uma coisa interessante. Compression policy. Primeiro você tem que dar um alter table. Agora que eu lembro. Você cria um alter table aqui. Vou colocar aqui, ó. Alter table. Metrics.worker. Executions. Aí o compress order by. Isso é importante, ele até fala aqui, tá? O order by, order usada pela compressão, especificado na forma com order by, a query do order by vai ser feita no select. Então aqui no caso, o default é a ordem descendente da coluna descending order of hypertable time column. Então a gente vai colocar um time desk. E aí vem algumas coisas interessantes aqui. Então, tem esse cara. O segmento. Segment by. Coluna, a lista de colunas que a chave será compactada. Eu não vou conseguir explicar muito bem nesse vídeo, porque tem uma leitura muito mais complexa sobre esse cara. Mas, basicamente, o que vai acontecer aqui? Quando você coloca esse compress segment by, vamos pegar esse exemplo aqui de tabela, tá? Então vamos supor que a gente segmente por esses 3 caras, beleza? O que ele vai fazer na prática? Ele vai criar uma coluna, uma linha mais ou menos assim. Time, que é o tempo do resultado aqui. Uma segunda coluna com app, no caso aqui app, dc, qual foi o outro que eu escolhi? E env. Aí vai criar o restante das colunas. Que são esses outros caras aqui. Então, ao invés de a gente ter uma coluna só, né, com esses valores aqui, ele vai ter mais ou menos o seguinte: vai ter esse app, DC, vai ter os valores aqui, aí vai ter as somas, então vai ter o valor 1, por exemplo, 30, 34, 45. Aí vai ter mais uma coluna que são as agrupados, né, por esse cara, as outras colunas que são iguais, aqui, então por 0 e 1, a distribuição. E aí, pelo fato de ele estar compactado, vai ficar mais ou menos assim. Conceitualmente,
é complicado de explicar, mas na própria documentação do TimescaleDB ele explica em mais detalhes, ele mostra em gráficos como que isso se comporta. Na prática, a compressão diminui o número de linhas, aproveitando esses valores, né, e transformando-os em arrays de arrays dentro de uma tabela compactada. Por que o Compress Segment By é importante? Ele até explica um pouco aqui, que é o seguinte, se você não tiver esse Segment By, você não vai ter ganho, por exemplo, na query. Se, por exemplo, na sua compressão, você colocar o Segment By com as colunas que você costuma fazer select, ou group by, ou where, a sua compressão ela vai ficar um pouquinho pior, porque agora tem esses caras aqui. Por outro lado, a sua query numa tabela compactada vai ser muito melhor, porque ele vai bater nessas colunas aqui. Tá? Depois, com detalhe, aproveita e dá uma lida nessa documentação. Depois, com detalhe, aproveita e dá uma lida na documentação do TimescaleDB, que ele vai explicar um pouquinho melhor. Esse último item aqui, eu não sei dizer, eu não usei ele é experimental. Vamos tentar entender aqui. Seta o chunk time, o intervalo, né, de chunks para rolar, né, os chunks compactados. Esse parâmetro compacta todos os chunks e então junta ele a um adjacente. Isso é importante. Eu não sabia que dava para fazer isso aqui. Se possível, para reduzir o número total de chunks na tabela. Deve ser setado para um fator do intervalo. Essa opção pode ser modificada independente das outras compressões. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, na hora de compactar, se você compactar, por exemplo, eu tenho uma tabela que tem chunks por dia. Na hora de eu compactar, eu falo assim, compacte a cada 7 dias. Então vai pegar esses 7, né, passados 7 dias, vai pegar esses 7 chunks que não estão compactados e vai compactar em um único chunk. Interessante. E aí, vamos lá. Eu não, então vou passar o compress e não vou passar esse cara aqui. Eu vou segmentar meu chunk, minha compactação. E eu vou falar para ele intervalo a cada 7 days. Vamos lá. Intervalo 7 days. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Tá, não é intervalo. Então, 7 days. Ele já coloca o intervalo. Legal. Should use a factor of chunk interval to merge as much as possible. Aqui é só um alarme, ele aceitou o comando, tá? E se a gente olhar no job, vamos olhar o jobs de novo aqui. Ele não criou. Então você só informou pro TimescaleDB que essa tabela vai ser compactada. Aí para compactar ela, a gente tem um Add Compression Policy, que é o mesmo esquema do Add Retention Policy. Então, vamos pegar aqui, vamos copiar igual. Vamos lá no Compression. Metrics.worker executions, intervalo de 60 dias. Estou o underline execution. Beleza, aí ele vai criar um job a cada 7 dias e vai compactar. Então, aí tem esse outro ponto aqui. Por padrão, são 7 dias. Você pode mudar, depois tem que olhar no Postgres, que é a parte de jobs aqui em algum lugar. E você pode alterar o job para que ele rode com um tempo menor. O ideal é que ele bata, né, com os valores, ele bata com datas que não estão, por exemplo, em tempo, sei lá, no momento crítico do que sua aplicação está rodando, no horário de maior movimento, né, digamos assim. Você pode meio que controlar isso daqui.
E o que mais faltou? Set chunk size a gente já fez. Retenção nós já fizemos. Views materializadas. Aí vem uma outra parte interessante. Vamos olhar a documentação. Per tables. Sei que isso aqui é sempre chato de achar. Materializado. Create materialized view. Então, vamos pegar esse cara aqui. E vamos seguir aqui. O que é uma view materializada? Uma view materializada nada mais é do que uma view que ele pega o dado da tabela que foi feita no select e transforma isso numa tabela física, digamos assim, mas que é atualizada de tempos em tempos. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso do Worker Executions. Vou criar uma tabela materializada que tem o tempo agrupado por 10 minutos, por exemplo. Isso para mim não vai me interessar. Nenhum desses casos vai me interessar. Eu só quero saber o número de execuções agrupados por worker. Esses caras também não vão me interessar. O que vai me interessar é essa coluna. Essa coluna. E essa coluna. E aí eu quero ter esse dado, digamos assim, refrescado, né, a cada 10 minutos. A gente vai criar aqui, ó. Create Materialized View, VW, Worker Executes. Matrix. Worker Executions. Summary. Vamos lá. Um exemplo que ele colocou aqui. Time 1, time 2. Se eu não me engano, a coluna é opcional. Isso é usado para coluna. Se não dados, os nomes são calculados pela query. Então vamos facilitar a nossa vida aqui. Width. Já vou entrar nesse timescale continuous. Eu vou deixar continuous aqui. Aliás, ele é obrigatório esse continuous, mas tem algumas opções de timescale DB aqui que a gente pode colocar agora ou pode dar um alter depois. Eu vou fazer com alter depois para ficar mais fácil. Aí vem mais um ponto. Então, primeira coisa aqui, select time bucket 10 minutos da coluna time. Sum. Eu vou deixar aqui, ó, pronto, matrix ponto, sum, ponto, count meter, total, ponto, worker, group by primeira coluna, terceira coluna. Vou subir aqui, ó, o outro aqui. Então, 1 e 2. Fica mais fácil. 1 e 2. E a gente ordena pelo 1. Se a gente fizer essa query aqui, a gente vai trazer, ó. E a gente vai querer, eu acho que o where, você não pode passar, tá? Acho que pode ser. Where worker is not new and worker not in worker 01. Esse 01 era um worker que estava aqui perdido e eu não preciso mais dele. Então, vamos lá. Beleza. Então, às 11h10 e por aí vai. Aí vem a parte importante aqui quando você estiver rodando em produção. É o seguinte, se você colocar no data, ele só vai criar a view materializada, mas não vai ter informação nenhuma. Se você colocar com data, with data, ele vai aproveitar que você criou a view materializada e já vai fazer o procedimento de materializar ela. Então você está criando uma tabela que tem um histórico muito grande de dados e um volume grande, e você colocar o with data, você vai criar um problema na produção. Ele vai arrebentar seu banco para transformar isso e você vai ter problema em produção, tá? Então, vamos deixar por padrão if no data aqui, para a gente aprender como que a gente faz
depois fazer o select, fazer o refresh. Então, se a gente fizer um select asterisco, pronto. Esse cara tem uma possibilidade aqui de retornar dado, eu já vou explicar por quê. Beleza, então retornou dado aqui. Por quê? Tem um campo aqui, esse cara, que é o seguinte, esse cara, por padrão, ele é falso. Então significa que se eu fizer um select e o chunk relacionado ao select não foi criado ainda, ele vai na tabela principal, que é essa tabela aqui, e vai executar esse comando lá, essa query lá. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim. É bom quando você tem um dado que você tem lá de um dia, por exemplo. Então você quer pegar o dado quente e agrupar com o dado antigo. Tá? E ele é ruim quando sua view só é atualizada, por exemplo, uma vez por mês, e a pessoa, sem querer, faz essa query lá no banco de dados, e aí ela vai pegar o mês anterior, vamos supor que ela pega os últimos 3 meses, tá? Ela pega o mês anterior do chunk, que, pô, tá muito mais fácil, já está compactado, né? Já está processado, digamos assim, e ela vai acessar essa query aqui na base quente, na tabela quente lá, que é a tabela que está recebendo dado. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo não usar essa materializada, o dado quente, e quando isso for necessário, você coloca o tempo de refresh, né, dessa integração, de forma que seja suficiente para você ser atendido. Não deixar um mês para ele calcular. Tá? 7. Pronto. E olha só que interessante. Não veio nada. Você coloca dessa forma aqui, ele não vem nada, porque ele só vai pegar os dados que já estão materializados. E aí, como que faz para criar uma política de materialização? E como faz para que você faça um refresh dessa materialização? Então, você tem um comando aqui de select, de refresh, onde você pode passar o tempo de quando a quando você quer fazer o refresh. Então, por isso que é importante. Se você tem uma tabela muito grande, de, sei lá, 1 ano, você transformou ela num hypertable, com chunk intervalos de 7 dias, tá? Que é irrelevante aqui, mas só para demonstrar. E essa tabela, e você cria essa view materializada com dados, ela vai começar lá do início, vai tocar todos os arquivos da sua tabela até o momento de agora, e aí vai criar essa view materializada. E às vezes você não precisa disso nesse momento. Você precisa, por exemplo, do último mês. Então você sobe ela com no data, faz com que ele calcule do último mês. Vou pegar um exemplo aqui mais ridículo, tá? Vou pegar só de 2020. Óbvio, eu não tenho dado de 2020 aqui, tá? Mas ele vai lá e faz esse processo. Agora vamos pegar do 2023, do mês 1 até o mês 3. Também não vai ter nada. Vamos pegar até o dia 10, ou seja, vai pegar até o final. Ok. E vamos fazer select. Ok. Das 15h30. Esse é o último dado, tá? Das 15h30. Tem 5.397. Vamos lá no Grafana e a gente vai fazer por hora aqui. E vamos ver se o dado que está ali bate com o que a gente está falando. One hour. O último dado aqui, ó, 24.000. Que está agrupado por hora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos pegar só do Worker 1. Para facilitar a nossa vida. Então tem 12 entradas do Worker 1. Worker é igual. Ah, aqui eu fiz errado, tá vendo? Eu estou separando 10 minutos. Então eu vou colocar 10 minutos aqui também. 10 minutos. O último dado aqui, vamos tirar o short aqui para facilitar. Cadê? Unidade. 600. O último dele, 5.997. E provavelmente é esse cara, tá? Às 15h20. 15h20. 5.996.
5.997. E olha só que engraçado. Não tem o dado aqui, 5.997. Porque ele não calculou. Vamos fazer um refresh aqui e ver se agora aparece. Ah, agora apareceu. 600 e 5.997. Então, é por isso que é legal, né? Você pode fazer o refresh manual, que é o caso aqui, e aí, de novo, quando você tem uma tabela grande, você pode ir particionando ela e fazendo refresh ao longo do tempo, deixando os dados muito antigos para serem atualizados no horário lá, sei lá, na madrugada, meia-noite, enfim. E você tem outro jeito de fazer, que é fazer com que isso seja automático, que é esse cara. Então, vamos lá. Eu vou explicar o que esse cara faz. Vamos lá, vou pegar aqui. O Start Offset ele vai pegar os dados, né, quando ele for fazer o comando de agregação, ele vai pegar o dado do último mês e vai pegar tudo desse último mês até uma hora para trás, que é esse end offset. E vai rodar isso aqui a cada uma hora. Então, por exemplo, eu tenho esse caso do Start Offset, ele serve pelo seguinte: imagina que você tem uma tabela que ela é atualizada com dados sempre do último mês. Sei lá, tem algum conteúdo lá que é feito um batch, por exemplo, lá tem um log de transação que é calculado em algum lugar, isso gera um arquivo do mês. Aí eu subo para o banco de dados. Então, na minha tabela, eu tenho um mês sendo modificado, por exemplo, tá? E aí, eu só não vou ter da última hora, por exemplo. Vamos supor que esse processo aconteça de hora em hora, tá? Eu não vou ter da última hora. Então eu pego tudo do último mês até menos uma hora e faço essa agregação de hora em hora. O que vai acontecer quando eu criar esse cara? Ele vai dropar, quando ele for rodar esse cara, essa agregação, ele vai dropar todos os chunks de um mês para trás e vai rodar de novo essa query aqui com os tempos relacionados ao mês, menos uma hora. Tá? Então você sempre faz o refresh do último mês, digamos assim. Tem casos, e aí, por exemplo, tá? Nos meus casos de produção, eu tenho da última hora até 5 minutos. E vou dizer que nem última hora, tá? Eu posso pegar dos últimos 30 minutos e. Só ver como tá aqui. Ah, tá. 5 minutos. 30 minutos. A cada 5 minutos. Para mim, isso daqui é mais que o suficiente. Os dados que vêm no Telegraph, eles têm um atraso de até 5 minutos. Então, isso não vai me causar um problema. Eu tenho um processo de geração de métrica que leva um minuto para ser processado por Telegraph. O Telegraph, a cada minuto, ele vai fazer o flush do buffer dele e aí vai jogar no banco de dados. Então, para mim, não seria um problema. Aqui é 30 minutos. Beleza. E adivinha o que aconteceu? Ele vai criar um job aqui que vai rodar navio materializado a cada 5 minutos e vai dropar os últimos 30 minutos de dados e vai fazer o refresh. Vamos ver aqui se por um acaso ele já fez. Cadê? Aqui. Então o último dado que eu tinha 600. 600. Na minha tabela quente, ver se mudou. Já tem mais dados aqui. Ó. Meio de 30, 5.997. E meio de 40, 2.998. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar um refresh aggregate ou a gente pode rodar o job. Eu vou rodar o job manual aqui. All run job 1002. Deixa eu ver se é 1002. Esse é 1002 aqui. Vamos lá pegar de novo. Página 1002. Ok. Aí vai rodar. E aí? Ainda não rodou. Ah, é um erro. Ele pegou dos últimos 5 minutos.
Então provavelmente não vai ter esse dado aqui até 5 minutos que passarem, né? Então esse dado aqui só vai se atualizar depois de 5 minutos. No meio de 40, daqui a pouco. Vamos lá de novo. Vou rodar um refresh de vídeo na mão. Beleza. Bom, não funcionou, obviamente, quando está apresentando alguma coisa sempre não funciona. Mas isso resolve essa questão de compactar, de agregar, de criar uma view materializada. E por que é importante a view materializada aqui? Como esses dados aqui são para fins de histórico, para fins de contabilização, né, de, enfim, fazer um processo mais analítico, eu posso compactar ela. E aí, como eu disse, né, um pouquinho atrás aqui, talvez os dados que estejam aqui de minuto a minuto, eles não precisem estar nos últimos 7 dias dessa forma. Eu só vou ter de 10 minutos. Então eu ganho storage por conta disso, eliminando o dado e eliminando o registro. Você viu que eu fiz um select asterístico aqui, ele me devolveu 10. Se eu fizer um select asterístico aqui, ele me devolve 160 linhas na tabela principal. Aqui só está me devolvendo 10. E uma coisa interessante, dá para fazer uma view materializada usando uma outra view materializada. Então você pode ter uma cascata, digamos assim, né? Dos últimos 7 dias eu tenho uma granularidade de 10 minutos. Dos últimos 15 dias, a partir de 15 dias, eu tenho uma granularidade de 1 hora. E do último mês eu tenho uma granularidade diária. E aí eu posso ir jogando fora essas retenções com base nesse cara. Falando em retenções, um último ponto aqui. No caso da retenção de dados de uma view materializada, você não consegue criar uma retenção com base no nome da métrica, no nome da view. Você precisa olhar aqui, se eu não me engano, nesse Continuous Aggregate, qual que é o nome do hypertable que foi criado. E aí você cria da mesma forma que foi criado aqui, né, essa retenção, você coloca o nome da view do hypertable que você encontrou aqui. Então, no exemplo aqui vai ser timescaledb internal, underscore, timescaledb internal, ponto, underscore, materialized view, hypertable 3. Para ele fazer a retenção. E aí funciona como qualquer outra tabela. Na verdade, uma tabela hypertable nada mais é do que uma tabela com montes de chunk, e a continuous aggregation nada mais é do que um hypertable. Então, na prática, funciona exatamente igual. E uma coisa interessante que eu não sabia, que tem aqui. Um ponto. Não sei se deu para olhar aqui, mas quando você cria uma view materializada, você passa o select. Quando você altera, você não pode alterar o dado da view materializada, porque isso influencia no hypertable. Então, por exemplo, criei uma view materializada com a coluna A, e agora preciso da coluna B também. Você tem que dropar a view e criar outra. E fazer o processo de refresh dela, como já deveria ser feito normalmente. Então, tem esse ponto aqui, quando você for criar uma view materializada, lembrar de antemão quais são as colunas que você precisa. Tá bom? Bom, essa é a parte 2 do TimescaleDB. A parte 3 vai falar um pouquinho de Table Space. E aí dando uma palhinha do que significa isso. Eu tenho uma view materializada que tem chunks ordenados por dia, e eu tenho o equivalente a 1 ano de chunks. Então, se a gente falar em dias, a gente tem 365 chunks. E aí eu quero que os chunks de hoje fiquem num disco rápido, os chunks da última semana fiquem num chunk rápido o suficiente, num disco rápido o suficiente, mas mais barato. E aí a gente está falando, no caso da Amazon aí, do dia, é um disco GP3 com 3.000 IOPS, ou dos últimos 7 dias, um disco de General Purpose lá, ou um disco ST, que é um disco magnético, mais lento, mas mais barato. E dali para trás eu vou colocar num disco magnético Cold, que é o SC1.
E aí esse cara é extremamente lento, mas eu ainda vou ter o dado ali do último ano, tá? E aí a ideia é assim, cria-se vários hypertables e cria-se uma política, um job, e esse job precisa ser criado por você para que ele faça o move desse chunk com base com base na data, com base no histórico, enfim, com base em algumas coisas, até o disco final, que é o disco magnético, tá? Mas isso eu vou deixar para a próxima etapa aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. E se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma informação, algum ponto aí para melhorar, só chamar aí que a gente procura sempre atender aí da melhor forma possível, tá bom? Valeu!